Pessoal, começando mais uma aula interessante aqui no Bolsa Fácil, e no bate-papo de hoje eu quero te explicar o que são e como funcionam os pontos pivôs para que você possa entender como que o mercado se desenvolve, como que o mercado faz uma tendência de alta e de baixa, e também o psicológico envolvido atrás desses movimentos, tá certo? Então, vem comigo para você aprender esse conceito e ficar por dentro da Bolsa de Valores. Bom, galera, começando a nossa aula aqui, eu trouxe como exemplo o gráfico do Bitcoin, que nesse momento aqui ele está bastante didático, bastante fácil de entender, mas antes da gente rabiscar o gráfico, eu quero te explicar o que é uma ideia de conceito, uma ideia de tendência, tá? Deixa até eu pegar aqui, vamos tirar o bid, pronto, para não ficar essa linha para que seja mais fácil a gente poder entender. Então, numa tendência de alta, principalmente você que está começando na Bolsa de Valores, você vai ver que raramente quando o ativo está subindo, raramente vai ser um movimento contínuo em linha reta, ascendente, sem nenhuma correção. Geralmente o mercado sobe um pouco, corrige, fica barato, a gente tem uma nova entrada dos compradores que faz mais um impulso, o mercado corrige de novo, fica barato, a gente tem a reentrada dos compradores e assim se desenvolve, a gente tem a formação de uma tendência de alta e vice-versa numa tendência de baixa. Então a gente tem aqui o ativo cai, fica barato, os vendedores saem da posição, corrige um pouco, fica caro de novo. A gente tem entrada dos vendedores que derrubam os preços, tem o encerramento das posições, subiu um pouquinho, ficou caro, os vendedores derrubam e assim sucessivamente. Como que é o psicológico do preço do mercado, como que o investidor, como que o trader, ele vê essa formação das tendências. Vamos imaginar aqui que a gente tem o preço do ativo em 5. O preço do ativo ele sobe, chega até 10. O que que acontece? A pessoa que observou aqui pode pensar, por exemplo, no caso de uma ação. Vamos usar um exemplo aqui da ação que fica mais fácil. A ação custava 5, ela chegou até 10. Eu não quero comprar essa ação em 10, porque se ela custava 5, significa que 10 agora, que ela está cara, então eu vou esperar um pouco. Aí o mercado ele pode vir fazer uma correção. Corrigindo, ele pode chegar no 7. E aí ele estabiliza, para de cair. Qual que é a interpretação do investidor? Bom, a ação custava 5, eu não quis comprar 5. Ela chegou até 10. Eu também não quis comprar 10 porque eu achei que estava muito caro quando eu comparei com 5. Agora, essa ação aqui, ela custando 7, para mim está interessante, eu não quero perder essa oportunidade, porque se o papel está estabilizando aqui nesse ponto, vai que ele sobe para custar 10, ou que ele ultrapassa, por exemplo, e vai lá para os 15. O que que acontece? Nesse momento aqui, que o investidor pondera essa percepção do preço do caro e do barato, a gente tem uma forte entrada dos compradores e esse movimento faz o quê? Faz superar o ponto anterior, que era o 10, que é justamente o nosso ponto pivô, o nosso pivô de alta, e aí os preços chegam a 15, por exemplo. Tá? Chegando a 15, qual que é a percepção de novo do mercado? O mercado chega a 15, o investidor olha, né? Fala, bom, custava 5, eu não entrei. No 10 eu também não quis porque estava caro. No 7 eu perdi a oportunidade porque eu achei que fosse chegar no 5, não chegou. Mas agora aqui em 15 eu também não quero, porque eu perdi a oportunidade do 5, perdi a oportunidade do 7, mas agora custando 15 ele está até mais caro do que o 10. Então, se eu perdi essa oportunidade de comprar a ação barata, eu perdi o bonde, perdi o trem, né? Perdi o ônibus aí, eu vou esperar. O que que acontece? Essa percepção coletiva derruba novamente os preços, que chegam aqui para casa de 10, e aí o investidor pensa o quê? Fala, bom, já está chegando aqui no 10, né? Já está chegando aqui no 10, já está ficando mais barato, então eu posso comprar agora de novo, porque historicamente, vai que o papel aí está batendo no 10, né? Se eu ficar esperando, pode ser que ele chegue a 15 de novo. Então, esse movimento psicológico do mercado
a gente tem um primeiro movimento, um impulso, corrige, o ativo fica barato, a gente tem entrada dos compradores, que sobe, joga o preço lá para cima, ele volta, e aqui a gente tem a formação do ponto pivô com uma nova entrada dos compradores. Existe um fator psicológico, existe uma relação de risco-retorno dentro de uma tendência de alta ou de baixa que faz o mercado se desenvolver nesse movimento, tá? Outra coisa também importante, vamos imaginar que o mercado estava a 5, chegou a 10, tá? Tivemos a entrada dos vendedores pensando que o preço poderia chegar aqui no 5, mas o preço chegou só até o 7 e do 7 ele foi aqui para o 15. O que acontece? Esse cara que está vendido aqui, ele esperou para fazer o lucro no 5, não fez o lucro no 5, o mercado foi até o 15 e ele está com essa operação aqui no negativo. O que ele percebe? Né? Ele fala, opa, eu estou invertido na tendência, eu estou contrário do mercado. Então, se o preço dos 15 chegar aqui no 0, chegar no 10, eu aceito encerrar a minha posição no 0 a 0, porque eu não ganho, não perco, mas eu caio fora do mercado já que eu estou invertido na tendência. Então, esse movimento aqui de encerramento de posição de quem está invertido na tendência, ele culmina também com mais um movimento que ajuda a gente ter a sequência da impulsão do movimento. Porque se a pessoa está vendida e ela quer encerrar uma operação de venda, ela vai fazer o quê? Ela tem que executar uma compra. Então, é outro movimento que causa o nosso impulso, o eventual impulso de alta. Então, a gente tem aqui a entrada dos compradores. Quem comprou vê que o mercado para de subir, encerra a sua posição. Quem está vendendo, vende. O mercado corrige. Ficou mais barato, a gente tem entrada dos compradores, que faz um topo mais alto. Mesma coisa, está caro, né? Então, vamos encerrar a posição, entrada dos vendedores. Quem chegou aqui, ó, olha o nosso ponto pivô, o nosso pivô de alta. Então, nesse momento aqui, a gente tem entrada dos compradores que querem comprar o ativo mais barato e também a saída dos vendedores no 0 a 0, já que eles estavam invertidos na tendência. E como que funciona esse ponto pivô? O mercado ele vem subindo, encontra um topo, uma presença dos vendedores, corrige. Então, aqui, ó, esse segundo fundo já é um fundo mais alto que o primeiro fundo. E aí, aqui a gente tem o ponto pivô, tá? O pivô de alta. O mercado superou esse nível de preços, chegou para fazer um topo mais alto, um topo ascendente, corrigiu. E aqui a gente tem essa região de interesse que tende a despertar a entrada dos compradores para uma sequência do movimento de alta. Numa tendência de baixa, é só você pegar esse conceito e fazer invertido, fazer ao contrário. Mas qual que é a ideia? Qual que é a ideia que eu quis te mostrar aqui? Numa tendência de alta, o mercado, de forma geral, a maioria dos investidores quer o quê? Comprar barato, vender caro. Comprar barato, vender caro. Então, você compra aqui, vende aqui. Você ganha com essa posição. Compra aqui, vende aqui, ganha com essa posição. E numa tendência de baixa, quando o ativo está despencando, o que o vendedor quer? Ele quer vender caro e comprar barato. Sair da sua operação, corrige, vende caro de novo, compra barato. Vende caro de novo, compra barato. Então, a gente tem numa tendência de queda, entrada dos vendedores, encerramento da posição, ativo ficou caro de novo, entrada dos vendedores, encerramento da posição, ativo ficou caro, entrada dos vendedores, encerramento da posição. É assim que vai funcionando, é assim que você pode entender o porquê, né? Que numa tendência de alta o preço sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Por que ele não vai de uma vez? Porque existe toda esse psicológico, essa percepção do mercado. Agora, a gente vai fazer aqui um estudo no gráfico semanal do Bitcoin, que está bastante interessante para a gente poder entender. Nessa região aqui, nós tivemos um impulso de alta, o mercado chegou nesse patamar, corrigiu, fez um fundo ascendente, esse fundo aqui é mais alto que esse fundo anterior, e nós tivemos o quê? Mais uma perna de alta, uma correção, fundos e topos ascendentes, depois mais uma perna de alta
Aqui, deixa até eu aumentar um pouco, para que fique possível a gente entender melhor esse conceito, que eu consiga rabiscar aqui no gráfico. Então, nós tivemos subiu, topo, corrigiu, fundo. Aqui nós tivemos entrada dos compradores, ó, superaram esse ponto aqui. Olha lá, a gente tinha esse topo aqui. A partir do momento que o mercado subiu, ele fez esse topo, corrigiu para perto do pivô de alta. E nós tivemos uma nova entrada dos compradores, fazendo um topo mais alto. Depois corrigiu, nova entrada dos compradores. E até aqui, nesses pontos, ó, se a gente pegar esse fundo aqui, o mercado subiu, fez esse topo, corrigiu, olha lá, nova entrada dos compradores. E aqui nós tivemos a inversão da tendência. É aí que eu queria chegar para você poder entender. Até esse movimento do mercado, a gente vinha numa tendência de alta, com os preços fazendo topos e fundos ascendentes, até que ocorreu o quê? Uma falha do topo. Nós tínhamos aqui, considerar esse primeiro ponto pivô de alta, que funcionou aqui, ó, com uma possível entrada dos compradores. Agora, essa entrada dos compradores, a gente tinha esse topo anterior mais alto. Essa entrada dos compradores era para fazer o mercado superar o topo anterior para que continuasse uma tendência de alta. Não foi o que aconteceu. Ocorreu aqui uma falha do topo, para você prestar atenção. E o que aconteceu? Nós tínhamos aqui esse último fundo, tivemos um topo mais baixo que o topo anterior e o mercado perdeu, entrando aqui numa sequência de queda. Até que o movimento se inverte de novo. Então, nós tivemos aqui a inversão da tendência, né? Caiu, fez o fundo, corrigiu a entrada dos vendedores e aqui, ó, bateu uma, bateu duas vezes, também não continuou caindo, para continuar na tendência de queda e acende o nosso alerta que a gente pode ter o quê? A gente pode ter uma inversão de tendência. Então, tínhamos aqui esse topo, o mercado formou esse fundo e tivemos o quê? Tivemos o rompimento desse topo para a formação de um topo mais alto e a correção foi aonde? Ó? Exatamente no topo anterior, que começa a funcionar como fundo. Por isso que a gente fala, né? Suporte rompido tende a virar resistência e vice-versa, porque são pontos de interesse de negociação do mercado que o investidor vai colocando ali na balança as devidas oportunidades de comprar caro, de comprar barato e vender caro sempre com esse psicológico. A gente tem aqui, por exemplo, essa região de topo do Bitcoin derrubando os preços, olha lá, formou essa região de fundo, o mercado corrigiu, perdeu ali o fundo, então aqui, execução do pivô de baixa, essa região de interesse, o mercado veio, ó, desceu, corrigiu, desceu, corrigiu, desceu, corrigiu, até que houve a falha do fundo também, porque o mercado vinha caindo, bateu aqui, depois subiu, a gente pode até considerar essa correção. Então, essa entrada aqui dos vendedores era para ter jogado os preços abaixo desse último fundo. A gente vê como isso não aconteceu. A gente vê como aqui foi o fundo, aqui nós tivemos um fundo superior, até essa região de topo, primeiro topo, segundo topo, foi rompido. Olha lá que interessante, ó. Foi rompido e a correção veio aonde? Exatamente nesses pontos aqui que eram os topos. Depois que o mercado superou, começou a funcionar como fundo, e aí você começa a entender a dinâmica de preços do mercado para que você possa se posicionar melhor no conceito do papel, tá? Nas melhores oportunidades. Parte prática, parte operacional. Existem dois pontos aí que você pode entrar e sair da operação. O primeiro deles, um seguidor de tendência, um trend following, um trend follower, né, um seguidor de tendência de longo prazo. O que vai acontecer? O mercado vem caindo. A partir do momento que a gente tem a falha do fundo,
esse investidor já começa a entender que o mercado pode inverter, principalmente se ele fizer aqui um topo, né? A gente teve a falha do fundo, não fez um fundo inferior e também perdeu o último topo, então a gente entende que pode ter ocorrido uma mudança da tendência e aí esse comprador ele entra nessa tendência e o que ele faz? Ele vai acompanhando as impulsões e as correções, as impulsões e as correções. O primeiro stop, eventualmente, desse investidor estaria aqui, no ponto que foi a inversão da tendência, e a cada correção, a cada fundo, então, por exemplo, o stop estava aqui. Como o mercado superou, esse stop ele vem para cá. Então, o mercado segue subindo, ó. Chegou nesse ponto, ele avança o stop. Chegou nesse ponto, ele avança o stop. Chegou nesse ponto, ele avança o stop. Ele vai sempre protegendo seus ganhos, ele vai sempre protegendo seus lucros num degrau, num patamar anterior do mercado. Porque vai chegar uma hora que vai ocorrer a falha do topo. Então, por exemplo, na tendência de alta que vem subindo, falhou, né? Até aqui, corrigiu para o ponto pivô, aí houve uma falha de topo e o mercado perde esse fundo. Então, ele vai aqui aproximando o stop para surfar todo o movimento da tendência que seja possível a partir do momento que ocorre a inversão, então que o mercado começa a cair, ele sai da sua posição. Essa dinâmica, esse entendimento, ele funciona tanto para uma tendência de baixa como uma tendência de alta. E uma outra coisa que você também pode fazer, vamos pegar aqui de novo o exemplo de uma tendência de alta, vamos considerar que seja o gráfico semanal. Então, a gente tem aqui esse topo, esse fundo, ou seja, o mercado está subindo. Nesse momento aqui, tá? Pode formar um gatilho de compra, uma entrada dos compradores, e o investidor sabe que, pelo menos, pode haver um teste do topo anterior. Então, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer esse trade aqui, essa operação entre os pontos pivôs, comprou barato, chegou nessa região de topo, se der um gatilho, aí aqui ele pode ir trazendo o stop barra, protegendo a sua operação, porque ele sabe que o mercado, nesse ponto aqui que estava barato, nós tivemos a entrada dos compradores, chegou provavelmente para testar o topo, deve passar um pouco mais aqui, fazer alguma coisa ali mais para cima, vai formar um outro topo, vai corrigir, e quando corrigir, ele pode ter uma nova entrada de compra para surfar o movimento pelo menos até o topo anterior ou um pouco mais. Então, é possível também você ir operando os pontos pivôs para você pegar esses pedaços da tendência que se desenha. Aqui no Bitcoin, recentemente ficou bastante interessante essa tendência de alta. Se a gente pegar esse ponto aqui, ó, que foi um ponto interessante dos 25 mil pontos, tá? Dos 25 mil dólares aí do Bitcoin. Deixa eu colocar aqui esse cinza escuro para a gente poder entender esse conceito. Então, olha que interessante essa região dos 25 mil dólares. Foi uma região de fundo. A partir do momento que o mercado perdeu esse fundo, corrigiu e aí funcionou como funcionando ali o pivô de baixa como uma resistência ali de curto prazo, né? Esse movimento aqui. Então, aqui você poderia ter tido uma nova opção de venda para pegar os preços caindo, pois o Bitcoin corrigiu de novo, ó, uma outra oportunidade de venda para pegar. E aqui nós tivemos a inversão, porque tínhamos esse fundo aqui, depois um fundo mais alto, e já houve o rompimento. O que aconteceu? O mercado perdeu essa região de topo. Então, aí que foi a inversão da tendência. Porém, olha que interessante, era uma região de fundo, virou uma região de topo, uma região de topo. A partir do momento que foi rompido, corrigiu, e aqui ó, nós tivemos o quê? Nós tivemos a entrada dos compradores, agora nesses 25 mil dólares funcionando como um pivô de alta. O mercado subiu, segurou aqui nesse topo, corrigiu. Tivemos o que aqui? Ó, outra entrada dos compradores que, nesse impulso de alta, foi suficiente para romper esse patamar de topo que nós tínhamos. Então, é possível você também ir operando, por exemplo, a gente está no gráfico semanal, né? Então, aqui a gente tinha o topo,
formou o pivô de alta, o mercado fez um topo ascendente. Nessa região aqui, no gráfico semanal, o que você pode fazer? Você pode conseguir antecipar a sua entrada no gráfico diário, por exemplo. Pela teoria dos fractais, então, uma correção no gráfico semanal, no gráfico diário, por exemplo, pode se transformar numa micro tendência ali de queda, com o gráfico diário no zigue-zague para baixo. E aí você pode conseguir o quê? Você pode conseguir, eventualmente, um gatilho no gráfico diário para você fazer uma entrada e surfar essa próxima perna de alta aí do gráfico semanal, tá? Então, essa aula, esse conceito de ponto pivô, ele não é difícil de entender, é mais questão de você ter prática, de você acostumar o seu olhar no mercado, no gráfico, para você entender o psicológico do porquê do movimento das tendências em zigue-zague para cima e para baixo. E você entendendo essa psicologia, você pode sempre assim nesse conceito, né, numa tendência de alta. Então, pensa que você quer comprar barato e vender caro e vice-versa numa tendência de queda. É um conceito simples, prático, eficiente, que você entende o interesse do mercado, eventualmente aí para compra ou para venda, tá certo? Essa aula aqui ficou um pouco extensa, mas não tinha como eu encurtar esse assunto, que é um assunto bastante importante. Espero que você tenha gostado. Deixa a sua curtida aqui no canal, se inscreve para você não perder nenhuma aula. E se você quiser aprender toda essa estratégia de investimento em ações aí, em ativos lá fora, toda a minha estratégia completa, ela está no meu curso online Bolsa Fácil. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição desse vídeo, com todo o passo a passo da minha estratégia, acesso vitalício aí para você também aprender a investir na Bolsa de Valores, tá certo? Grande abraço, sucesso e até o nosso próximo vídeo.